A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Tudo bem com vocês? Essa é a parte 3 do nosso estudo, onde estávamos fazendo as conexões entre as duas casas de Israel, as 7 igrejas e as duas testemunhas, para que nós pudéssemos ter uma visão panorâmica da palavra de Deus e do projeto de Deus, uma visão mais ampla, conectando pontos para como se fosse um quebra-cabeça, para que nós pudéssemos ter uma visão mais clara das Escrituras e daquilo que o Senhor nos ensinou através dos profetas. Então, irmãos, antes de começarmos esse estudo, eu gostaria de pedir àqueles que ainda não são inscritos no canal que, por favor, inscrevam-se, deixe o seu like e compartilhem os estudos, para que mais vidas possam ser edificadas no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, na parte 3, nós falaremos acerca das duas testemunhas. E, dando início a esse estudo, nós estaremos lendo Apocalipse 11, versículo 1 e 2, que vai dizer assim: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, e o seu altar, e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi dado ele aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa, ou seja, pisarão aos pés a cidade santa. Primeiro ponto, irmãos, é que nós devemos entender que santuário de Deus é esse. E nós estaremos lendo alguns textos para poder compreender qual é esse santuário de Deus. Primeiro texto que vamos ler está em Daniel, no capítulo 8, versículo 9 ao 12, que diz assim: De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. E alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue nas mãos com o sacrifício diário por causa das transgressões. Deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Então veja, o lugar do seu santuário foi deitado abaixo, foi pisado. Irmãos, em Daniel 8, nós vamos ter a visão do carneiro e do bode. E esse trecho que nós lemos está falando do reinado de Antíoco Epífanes, mas usando o Antíoco Epífanes como uma tipologia do anticristo. E usando ele como uma tipologia do anticristo, nós vemos que o lugar do santuário é pisado, é deitado abaixo, é calcado os pés. Veja quando Daniel ele recebe a explicação da visão no capítulo 8 mesmo, do versículo 23 ao 25. O que está escrito?
Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, de feroz semblante, e especialista em enigmas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem o esforço de mãos humanas. Então veja, destruirá os poderosos e o povo santo. Viram que no começo fala que ele deitou abaixo o santuário? Na explicação fala que ele destruirá o povo santo. Então, logo nesta visão, que está usando Antíoco Epífanes como uma tipologia do anticristo, nós vemos o santuário de Deus sendo deitado abaixo, sendo pisado, e o santuário de Deus ao qual está sendo referido ali é o povo santo. Veja o que o apóstolo Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Versículo 16 diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, irmãos, por esses textos, nós vemos que nós somos o santuário de Deus. Então, quando nós vemos lá em Apocalipse 11 o santuário de Deus sendo medido, é o átrio interior, em outras palavras, os nossos corações. Esse não pode ser pisado, porque não se trata do coração de carne, mas do íntimo de cada um, do mais profundo do nosso ser. O átrio exterior, porém, é o nosso corpo. Esse pode ser pisado, esse pode ser morto. Isso não significa que serão todos mortos, mas sim aqueles que hão de dar testemunho desse modo. Pois muitos serão guardados no deserto, como diz em Apocalipse 12. E esse deserto ao qual Deus vai guardar os que dão ouvidos à sua voz e hão de ser guardados é o lugar que Deus preparar para o seu povo, fora do sistema criado pela besta, por meio da tecnologia. Isaías, ele fala lugares ermos, aonde não há comércio, aonde não existe o trabalho, aonde não se compra, não se vende, não se tem mercadorias, aonde o povo não vai trabalhar, mas sim onde o povo vai afligir a sua alma, aprendendo de fato o que significa o não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque são por coisas materiais que muitas pessoas vão aceitar fazer parte do sistema da besta. São por coisas da carne, porque elas não entendem que o que dá vida ao homem não são as coisas relacionadas à carne, mas as coisas relacionadas ao espírito.
Não viver só de pão significa não viver só das coisas relacionadas a este mundo, com achar que recebe vida pelas conquistas deste mundo, pelas coisas materiais, por entesourar nessa terra, mas sim entender que nós recebemos vida quando o nosso tesouro está no céu. Aqueles que confiam no Senhor se apegarão nele e esperarão dele seu sustento, como foi no contexto de Moisés na terra do Egito. Lembram que Moisés, quando saiu da terra do Egito e Deus os guiou pelo deserto, Deus mandava o pão do céu, Deus mandava codornizes. Elias foi alimentado por corvos quando ele profetizou, e por 3 anos e meio não teve chuva sobre a terra. Assim também nós devemos esperar de Deus o nosso sustento, como está escrito em Apocalipse 12. Isso quer dizer que isso, irmãos, que eu estou dizendo, não significa que devemos ir agora para lugares desertos, para lugares ermos, fora desse sistema que o mundo está criando, mas sim que no tempo determinado por Deus é que nós devemos ir. Como o Senhor Jesus disse em Mateus 24, que quando virdes o abominável da desolação no lugar santo, quem lê entenda. Então, irmãos, esse abominável da desolação, ele foi profetizado por Daniel. E nós vemos ele em Apocalipse 11, quando por 42 meses ele está pisando, ele recebe autoridade para pisar o santuário. E isso está escrito em Apocalipse 13, do versículo 1 ao 5, quando nós vemos ali uma besta que se levanta do mar, que tem autoridade para agir por 42 meses. Então veja, o mesmo tempo em que o santuário de Deus será pisado, 42 meses, é o tempo em que a besta que emerge do mar tem para agir, 42 meses. Ela faz cessar a pregação do Evangelho. Ela blasfema contra Deus e faz guerra ao povo santo. Ela é a mesma besta que emerge do abismo em Apocalipse 11 e mata as 2 testemunhas do Senhor. Então, irmãos, vejam que todos esses textos nos mostram que o santuário de Deus, ao qual se refere em Apocalipse 11, não é um terceiro templo que será construído em Jerusalém, mas fala-se do nosso corpo, fala-se do povo de Deus, daqueles que são testemunhas do Senhor, daqueles que testemunharão com a própria vida. Não são todos que têm essa capacidade, então Deus não vai chamar para fazer isso quem não tem essa capacidade, porque nós podemos ver na carta à igreja de Filadélfia Deus dizendo que eles têm pouca força, contudo eles guardaram a palavra da perseverança. Também Deus os guardará da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Esses, se estiverem acordados nesse tempo, no tempo em que devem ir para o deserto, no tempo em que a pregação do Evangelho for cessado, que a besta ela realmente
for posta no seu lugar, como o abominável da desolação, estabelecendo a marca, ali que já passou os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, porque são 7 anos, e a besta ela recebe autoridade nos últimos 3 anos e meio. Então, quando se passa os primeiros 3 anos e meio, e nós vemos ali que ele já recebeu autoridade, toda a autoridade foi entregue ao anticristo, é nesse momento que é o momento da fuga. Porque o abominável da desolação foi estabelecido. E isso vai ficar bem claro porque vai começar a matar as testemunhas do Senhor, que estão despertando, fortalecendo a igreja e fazendo bem para todos aqueles que dão ouvidos à palavra de Deus. Vão estar despertando e trazendo essa mensagem do deserto, alertando o povo que o tempo da ida para o deserto está próximo. Mas aqueles que são capazes de suportar e vão aguentar, então esses darão testemunho até mesmo com a sua vida, porque são as duas testemunhas. Em Apocalipse 11, no versículo 3, vai dizer assim sobre as duas testemunhas: darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de panos de saco. Então aqui nós vemos falando do tempo do testemunho. E o tempo do testemunho é 1260 dias. Como nós acabamos de falar sobre os 42 meses, os 42 meses se equivalem a 3 anos e meio. Porque se nós dividirmos 42 meses, que é o tempo da autoridade da besta, pela quantidade de meses do ano, que são 12, nós temos o resultado de 3 anos e meio. Assim também, quando nós pegamos o 1260 dias, que é a quantidade de dias do testemunho das duas testemunhas, e nós dividimos por 360, que é a média de dias do calendário judaico, nós temos também 3 anos e meio. Então veja que tanto em uma conta quanto em outra, nós temos 3 anos e meio. E nós passamos a entender isso melhor na profecia das 70 semanas do profeta Daniel. Porque fala que a última semana da profecia de Daniel, das 70 semanas, inclusive eu tenho vídeo no canal do estudo das 70 semanas, depois eu deixo o link no comentário para que os irmãos possam ver, porque ali fala-se de 490 anos. Até a primeira vinda de Cristo, nós vamos entender na profecia que se completou 483 anos. Então ficaram 7 anos para o fim. Esses 490 anos, Deus ele divide ele quando ele fala na profecia. Ele primeiro divide em 3 partes, falando 7 semanas, 62 semanas. E aí depois ele fala de uma semana, porque 7 semanas e 62 semanas vai dar 69, ficou faltando uma. E aí no final ele fala dessa última semana e ele ainda divide ela no meio. Por quê? Por causa daquilo que o Senhor Jesus disse.
Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Então, Deus abreviou os últimos 7 anos. No lugar da besta ter autoridade por 7 anos, ele abreviou a autoridade dela para 3 anos e meio, para que pessoas pudessem ser salvas, por causa da tribulação que virá sobre o mundo nesse tempo. Está escrito assim sobre o anticristo: ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, 7 dias. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aqui faz uma referência à pregação do Evangelho, sacrifício e oferta de manjares. Mas para isso é preciso entender o que significa o sacrifício diário na lei de Moisés. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então vê, 1 semana, e aí fala na metade da semana. Então nós vemos aqui, as duas testemunhas, elas têm o início do seu ministério, pregando ali nos primeiros 3 anos e meio. E elas têm autoridade para pregar nesse tempo. Quando termina o período das duas testemunhas pregarem, então começa-se a autoridade da besta. É por isso que em Apocalipse 11:7 vai dizer que quando terminar o tempo em que devem dar testemunho as duas testemunhas, a besta que emerge do abismo, que é a mesma que emerge do mar, as matará. Então, veja, porque vai começar a autoridade ali do anticristo. É onde ele vai realmente assumir o domínio, assumir o poder. No último tempo, os últimos 3 anos e meio. Então, irmãos, quando se fala ali que elas terão autoridade para profetizar por 1260 dias, então está se referindo a 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio dos últimos 7 anos. E nós vamos ver isso quando percebemos as duas testemunhas pregando e profetizando em Jerusalém. Porque um dos sinais que elas vão fazer foi até o que eu disse aqui do tempo do profeta Elias, que Elias profetizou e ficou sem chover na terra de Israel por 3 anos e meio. Só que no tempo das duas testemunhas não vai ser somente na terra de Israel, mas o mundo inteiro ficará sem chuva por 3 anos e meio. Então, que é o tempo do testemunho delas. Então, nisso nós vamos ter o sinal de que as duas testemunhas já começaram a pregar. Quando os sinais que elas devem operar começarem a ser operados no mundo. No versículo 4 diz assim sobre as duas testemunhas. Apocalipse 11:4. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante de Deus. Lembra que no início do nosso estudo, caso você tenha ouvido a parte 1 e 2, que as 7 igrejas são os 7 candeeiros, aqui nós temos uma referência, que as duas testemunhas são 2 candeeiros em pé. Esses 2 candeeiros em pé
fazem referência às duas igrejas que não receberam repreensão do Senhor Jesus nas cartas às 7 igrejas. Se os irmãos repararem, vão ver que nas cartas às 7 igrejas vão ter 5 igrejas que vão receber elogio e repreensão. Na verdade, se nós formos detalhar bem, 4 igrejas recebem elogio e repreensão, uma igreja recebe somente repreensão e 2 igrejas recebem somente elogio. As 7 igrejas se trata da plenitude do povo de Deus, como já foi falado nos outros 2 estudos. Caso você esteja começando por esse, depois escute os outros 2 para fazer as conexões. Então, o que acontece? Essas 2 igrejas, elas recebem somente elogio. E as 7 igrejas, elas se tratam da plenitude, da totalidade do povo de Deus. Então, quando fala que as 2 testemunhas são os 2 candeeiros em pé, não está dizendo que elas são somente 2 homens, mas sim está falando de uma parte do povo de Deus, de uma porção do povo de Deus que estará irrepreensível nesse tempo e que Deus encherá a vida deles de unção para que eles possam estar profetizando neste tempo, que é o último tempo, para despertar as virgens, para despertar a igreja, para preparar o povo, para que preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Assim como João Batista foi usado como testemunha antes da primeira vinda de Jesus, as 2 testemunhas serão usadas no final, mas não como 2 homens apenas, mas sim como muitos homens, como parte da igreja que estará irrepreensível e com a unção e o espírito de Moisés e Elias para estarem pregando neste tempo. E isso nós podemos ver pelos sinais que são feitos através delas, pois diz assim: se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, todas quantas vezes quiserem. Então aqui mostra, fazendo referência à autoridade que as 2 testemunhas têm e sinais operados por elas. O sair fogo da boca não é sair fogo literalmente, mas é como Deus falou para Jeremias: farei desse povo palha e das palavras da sua boca fogo. Então, é essa referência. Mas quanto a não chover, transformar água em sangue, esses sinais, isso acontecerá e está escrito, porque nas trombetas acontecerão essas coisas. Porque as 2 testemunhas, elas estão tocando trombeta na terra. Pode ver que as trombetas falam de vozes. Então elas estarão preparando o povo, tocando trombeta e despertando o povo, para que o povo todo esteja preparado para o Senhor.
aqueles que derem ouvidos à pregação das duas testemunhas, certamente irão para o deserto, e esses permanecerão até a vinda do Senhor, para receberem o seu galardão. Mas aqueles que rejeitarem, ou eles darão a vida por amor a Cristo depois, se caso se arrependam, ou o mais certo que vai acontecer com eles é que eles vão aceitar o sistema da besta e receber a sua marca, com a esperança de, com a marca da besta, receberem sustento, alimento, coisas desta vida. Só que as pessoas que estão dormindo, elas não prestam atenção que os danos que são causados pelas trombetas, pelas taças da ira de Deus, pela profecia das duas testemunhas, vão destruindo os recursos deste mundo. E, na verdade, aqueles que se apegarem ao mundo, eles ficarão sem sustento. Mas aqueles que se apegarem a Deus, como diz Apocalipse 12, esses sim serão sustentados. Então, é criada uma ilusão de que aqueles que se apegarem a Deus nesse tempo, eles não terão sustento, não terão proteção, não terão nada. Mas, na verdade, aqueles que se apegarem a Deus, eles terão sustento, estando no deserto terão proteção e Deus irá guiá-los. Eles afligirão sim a sua alma e se humilharão diante de Deus, para reconhecendo seus pecados, reconhecendo que a vinda do Senhor está próxima. Mas esses receberão galardão quando o Senhor vier. Agora os outros não. Estarão sofrendo todas as penalidades que forem derramadas sobre a terra, porque não dão ouvidos à voz do Senhor e escolhem tudo aquilo que é mal perante Ele, perante os olhos de Deus, e ainda blasfemam do seu nome. Então aqui, quando fala dos dois candeeiros em pé, está sim falando de uma porção do povo. Mas além disso, essa visão, ela faz uma referência à visão de Zacarias no capítulo 4. Porque veja, são as duas oliveiras e os dois candeeiros em pé diante de Deus. E Zacarias no capítulo 4 diz assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. Então veja aqui, esta é a única visão que Zacarias, ele diz que ele foi despertado como quem é despertado de um sono, fazendo referência às 10 virgens, porque é como se Zacarias estivesse dormindo e ele foi despertado. E então o anjo fala para ele ver o que está acontecendo. Pergunta para ele o que ele está vendo. Diz assim: e me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis um candeeiro todo em ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candeeiro. Junto a estes, 2 oliveiras, uma para o vaso do azeite, e uma à direita do vaso do azeite, e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isso? Respondeu o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto?
Respondi: Não. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, esta profecia de Zacarias está falando acerca da reedificação do templo depois do cativeiro da Babilônia, depois dos 70 anos de cativeiro. E aí o Senhor ele diz: não é por força nem por poder que o meu templo será edificado, mas pelo meu espírito. Então ele mostra duas oliveiras e ele mostra um candeeiro com 7 lâmpadas. E esse candeeiro com 7 lâmpadas, as suas 7 lâmpadas estão sendo alimentadas pelas duas oliveiras. Então, irmãos, veja o contexto. As duas oliveiras, elas representam as duas testemunhas. E as duas testemunhas, elas alimentam os 7 candeeiros. E os 7 candeeiros fala do povo de Deus, de todo o povo de Deus. Então vê, o templo de Deus estava sendo reedificado no tempo de Zacarias. Nós temos vários exemplos de duas testemunhas, porque nós vamos ver Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, nós vamos ver Zacarias e Ageu profetizando, e nós vamos ver também Esdras e Neemias. Nesse tempo, eles estavam trabalhando, sendo exemplos de duas testemunhas. Então viram que não eram apenas 2 homens servindo como esse exemplo, e ali não era somente Zorobabel e Josué, ou então Zacarias e Ageu, e Neemias e Esdras edificando o templo do Senhor, mas todo o povo de Deus trabalhando na edificação. E isso fica bem claro quando lemos também o profeta Ageu, que nós vemos todo o povo de Deus trabalhando na edificação do templo. Então, irmãos, vejam que as duas testemunhas, quando falam os 2 candeeiros em pé, nós temos que pegar essa referência. Os 7 candeeiros representam as 7 igrejas. Ali estavam sendo alimentadas por 2 oliveiras. Essas 2 oliveiras estavam fazendo com que a chama das 7 lâmpadas fossem acesas. Só que lá em Apocalipse, quando fala das 2 testemunhas, só tinham 2 lâmpadas acesas, porque eram uma parte do povo apenas que estava acordada e irrepreensível. A outra parte estava dormindo, a exemplo do que foi visto na visão de Zacarias. Ele foi despertado como quem é despertado de um sono. Então, isso mostra, fazendo até uma referência às 2 casas de Israel. Então, nisso, nós vemos aqui a referência às 10 virgens, que mostra todo o povo de Deus. Nós vemos a referência às 7 igrejas e a edificação do templo do Senhor, que somos nós. Então, as 2 testemunhas aqui, esses textos deixam bem claro que está sim falando de vários homens e não de apenas 2. E aqui, em Apocalipse 11, no verso 7, que diz: Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar,
a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado, Jerusalém. Então muitos dentre os povos, línguas, tribos e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Irmãos, repararam o tempo em que as duas testemunhas permanecem mortas? 3 dias e meio. Repararam as contas que nós fizemos desde o começo? 42 meses dá 3 anos e meio. 1.260 dias dá 3 anos e meio. E agora nós vemos aqui que elas permanecem mortas por 3 dias e meio. Por que não fala que elas permaneceram mortas 3 dias? Ou então 4 dias? Mas sim 3 dias e meio. Na verdade, aqui a referência que o Senhor está fazendo é que para cada dia se conta um ano. Então esses 3 dias e meio tornam-se 3 anos e meio. Algumas pessoas podem falar que não concordam com isso, principalmente os pré-tribulacionistas que esperam o arrebatamento antes da grande tribulação. Mas isso é muito válido quando nós pegamos mais profecias bíblicas, porque além de termos essa referência de 3 dias e meio, sendo que todo o contexto está falando de 3 anos e meio, então por que somente ali seriam 3 dias e meios literais? Nós vemos, quando nós entendemos que as duas testemunhas não são apenas 2 homens, mas são várias pessoas com a unção de Moisés e Elias, elas mortas em Jerusalém, sem que sejam sepultadas por 3 anos e meio, no final desses 3 anos e meio, a única coisa que vai se ter são ossos secos. Algumas pessoas talvez já entenderam só por eu falar ossos secos, porque um corpo que fica ao ar livre, ele vai se decompor muito mais rápido.
E Ezequiel 37, nós temos sim essa profecia do vale de ossos secos. Então, quando fala que depois de 3 dias e meio veio o Espírito de vida, está batendo exatamente com a profecia do vale de ossos secos, aonde Deus fala para Ezequiel profetizar para que aqueles ossos ressuscitem e que o Espírito de vida venha sobre eles. E a ressurreição do vale de ossos secos e o Espírito de vida vindo sobre eles, e veja que depois disso é falado com as duas testemunhas, subir para aqui, ou seja, o arrebatamento delas. E você pode ver que a descrição de grande terremoto bate com o que está escrito no 6º selo, na 7ª trombeta e na 7ª taça da ira de Deus. Então, irmãos, ali está se fazendo a referência. Algumas profecias, elas têm ciclos de cumprimento. E a profecia do Vale de Ossos Secos, ela aconteceu sim no tempo em que o povo voltou da Babilônia para Israel. Ela também nós vemos o cumprimento dela em 1948, quando Israel estava todo disperso e destruído, e Israel volta a ser nação. E nós vemos o seu cumprimento definitivo no momento em que as duas testemunhas ressuscitam e vem o arrebatamento. Assim como o apóstolo Paulo vai descrever que os mortos ressuscitarão primeiro e então os que estivermos vivos serão arrebatados. Então, irmãos, vamos terminar aqui esse assunto das duas testemunhas, aonde nós paramos agora aqui falando do Vale de Ossos Secos. E na parte 4 desse estudo, eu vou pegar Ezequiel 37 para falar da ressurreição do Vale de Ossos Secos e da restauração das duas casas de Israel. Então nós começamos o estudo falando do projeto de Deus nas duas casas de Israel para a salvação de judeus e gentios, e vamos concluir essa série de estudos falando aí da restauração, porque nós falamos do começo, de como se iniciou o projeto de Deus e como as duas casas de Israel se dividiram, e agora nós vamos ver em Cristo Jesus como as duas casas de Israel serão restauradas e unidas na sua vinda, pegando a profecia do Vale de Ossos Secos de Ezequiel 37 e a restauração das duas casas de Israel, a restauração de Israel. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se. Nos comentários fixos eu vou deixar tanto os textos que foram lidos, como também vou deixar o link da playlist desses estudos, e estarei deixando também ali o link para o estudo da profecia das 70 semanas, como eu falei com os irmãos. Então, que deem uma olhada nos comentários. Que Deus abençoe a todos. Caso você não seja inscrito no canal, inscreva-se. Deixe o seu like e compartilhe para que mais vidas sejam edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus os abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.